Meu Deus do céu. Minha garrafinha. Toda fodida. Jenny Keller me patrocina, dá uma garrafa. Mas é isso, pessoal. Meu nome é Letícia, galera. Eu tenho 23 anos. E deixa a vida me levar. Resumidamente, eu trabalhei no regime CLT por 4 anos. 4 anos. E eu trabalhava como designer gráfico em uma loja que era focada em automação e principalmente resistências elétricas. Então, eu trabalhei lá durante esses 4 anos como designer. E ano passado foi o ano que eu comecei a ficar de saco cheio de tudo. Passei muita coisa no ano passado relacionada ao meu cachorro. Muita responsabilidade, muita garra, muitos momentos de sofrimento, tanto do Spike quanto de mim. E eu acho que no fim, de tão esgotada que eu tava, eu só queria paz, só queria poder ter uma noite inteira de sono, sem acordar puta da vida com um alarme alto pra caralho na minha orelha, às 6 horas da manhã. Então assim, eu tava tanto saco cheio que nem às 6 horas da manhã eu tava acordando, mas tava acordando, tipo assim, faltando 10 minutos pra sair de casa. Ou às vezes até menos. Às vezes eu atrasava de propósito. E eu ainda ia correndo até o ponto, tá? Enfim. E aí, fiquei de saco cheio. Tava esgotada. Tava adoecendo mentalmente. E decidi me demitir. Eu pedi as contas sem saber se eu ia conseguir um seguro-desemprego, porque ali era um pouco difícil de conseguir. Então, a única coisa que eu pensava era, foda-se, eu faço o que tiver que ser feito, mas eu não vou continuar nesse lugar. Eu quero descansar. E aí demorou muito pra eu ter essa coragem, demorou coisa de uns 3 meses, eu acho. E nesses 3 meses, todo dia eu lá meditando no banheiro da empresa. Eu chegava, eu tava tão de saco cheio que eu meditava, cara. Eu ficava meia hora no banheiro, na caruda, e ninguém falava nada. Demorou muito pra que eu pudesse realmente tomar a coragem, ter a coragem de pedir demissão, né? E eu pedi. E eu consigo um dinheiro bom pra caralho. Inclusive, obrigada, Sérgio. Fez toda a diferença. Foi dinheiro suficiente pra eu me manter por 3 meses. Foram os melhores meses da minha vida desde então. E ao mesmo tempo, os mais desafiadores. Porque eu me via muito ansiosa com o fato de, mano, como que eu vou ganhar dinheiro? Com o que eu vou trabalhar? E a minha maior questão era o fato de eu não gostar de fazer nada. E eu juro que eu tentava pensar em algo. Não, cara, tem que ter alguma coisa. E aí, o que eu pensava em fazer, o que eu tinha de plano B na época, quando eu pensava em me demitir e tal, eu pensei, foda-se, vou vender brigadeiro na rua se for necessário pra me manter e poder cuidar do meu cachorro. Então, o meu plano B era esse, era poder vender nas ruas. E eu realmente tentei, só que eu vendi morango no espetinho, coberto com chocolate. Eu tentei, fui pra rua vender, não foi como eu tava esperando, então eu fiquei bem frustrada, mas é normal, né? Mas eu tava colocando tanta expectativa nisso, e quando eu me vi frustrada, tipo, eu meio que colapsei no dia, sabe? Ainda bem que eu saí com as minhas amigas nesse dia, porque foi punk pra minha cabeça, viu? Enfim, eu coloquei muita expectativa em cima disso desde o momento em que eu decidi que eu venderia brigadeiro na rua se fosse necessário. Então, eu achei que ia dar certo pra mim, eu achei que eu iria gostar, mas eu não gostei nem um pouco. Bastou uma pessoa me ignorando quando eu fui abordar ela, que foi o suficiente pra eu pensar, cara, não é pra mim.
Então, eu admiro muito quem vende nas ruas, porque tem que ter uma puta de uma cabeça boa, viu? E não só cabeça boa, mas insistência, coragem, determinação. Isso é foda. Vivi frustrada, eu conversei com a minha psicóloga sobre isso, eu conversei com o meu namorado e entendi que eu não queria fazer aquilo, eu não queria me matar pra poder conseguir ganhar dinheiro. E eu não vou mentir pra vocês não, eu sempre quis que o dinheiro caísse do céu pra mim. E não é que eu seja uma vagabunda ou nada do tipo, mas é que eu sou muito criativa, eu gosto muito de coisas manuais, tanto que... Nossa, fã com essas horas, velho. Bueno, então, onde eu tava, caralho, me perdi. Eu gosto de fazer coisas manuais, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de acrescentar, sabe? Eu admito sim que eu sempre quis coisa fácil. Não vou negar isso. Não vou negar isso. Quem não quer coisa fácil? Quem não quer que dinheiro caia do céu? Mas eu tava com muita dificuldade em achar alguma coisa que eu gostava de fazer, né? Voltando ao assunto. Então eu pensava, cara, eu não gosto de fazer nada. Não gosto de fazer nada, nada. Só que aí me aparece uma coisa que eu gosto sim de fazer. Gente, essa fumacinha que tá saindo aqui é do incenso, tá? Enfim. Outro motivo que me encorajou a sair da onde eu tava trabalhando foi que eu tinha comprado um curso da Rafaela Chagas, Profissão do Futuro, se não me engano. Curso muito bom, que me abriu uma visão nova sobre a internet, sabe? Sobre venda de produtos, sobre nichos, sobre identidade, muitas coisas. Então, por mais que eu não tenha aplicado os meus conhecimentos em UGC, que é o que o curso ensina, eu aprendi muito, né? Foi um curso muito bom. Eu aprendi muita coisa e isso me encorajou a poder trabalhar com. Então, na época eu tinha simpatizado com o GC, venda de produtos, vídeos, avaliação de produtos, enfim. Pra mim, eu achei que eu me daria bem com isso na época. Spoiler, nunca aconteceu. Eu até tentei, tipo, fazer um vídeo, 2 vídeos, mas não rolava, sabe? Não era natural pra mim e tinha muita coisa pra ser pensada. Então, meio que fui ficando de lado essa ideia, né? E aí veio essa ideia do morango, do brigadeiro, enfim. E quando eu percebi que meu olhar estava muito aberto às possibilidades da internet, graças ao curso da Rafaela, eu comecei a pensar de um modo diferente sobre a internet, como a internet dá muitas oportunidades e não é algo como se fossem algumas pessoas especiais que com certeza mereceram explodir, sabe? Ou acabar virando uma trend, enfim. Não, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode crescer muito na vida, cara. E esse é o pensamento que eu tive, né? E além disso, me veio algo como uma ideia sobre compartilhar meus pensamentos com vocês, com as pessoas que me cercam, compartilhar momentos, compartilhar aflições, compartilhar reflexões. E é aí que veio a ideia para esse canal, inclusive. Eu tinha esse sentimento de compartilhar, de mostrar o que eu penso, o que eu sinto. Principalmente por achar que a gente tá numa época tão cinza, sentimentalmente falando, sabe? As pessoas estão sentindo muita raiva, muito ódio. E eu sinto que isso tá mudando. Eu sinto que isso tá evoluindo. Tanto é que tem muita gente acordando, né? E tem muita gente ajudando a acordar. Então começou a surgir a ideia de eu agregar, de eu sentir esse desejo de agregar para um grupo específico de pessoas, para um campo maior de pessoas. Isso começou a ser nutrido dentro de mim. E eu continuava insegura com o dinheiro. Então eu continuei preocupada com como eu ia conseguir pagar minhas contas, a fatura do meu cartão, o meu celular, que ainda estava sendo pago. E aí aconteceu um negócio muito inesperado, velho. Basicamente, eu tinha ido no mercado, sabe? Eu acordei de manhã assim e tal, aí eu tinha ido no mercado comprar umas coisas que eu nem lembro o que era.
E aí, quando eu fui pagar o negócio, quando eu entrei na minha conta, eu vi lá uma quantidade completamente diferente de dinheiro na minha conta. E eu me assustei, né? Mas aí depois eu vi o histórico de transação, tipo assim, cara, basicamente caiu um dinheiro muito bom na minha conta. Era um valor que estava bloqueado na minha conta, mas acabou caindo direto na conta que eu uso, né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu abri a minha conta no banco que eu uso e eu paguei todas as faturas que eu tinha pendente até junho. Foi perfeitamente o suficiente para eu pagar todas as minhas faturas e ainda por cima eu consegui ajudar meu pai a pagar as parcelas do nosso apartamento. Ainda por cima, pagar algumas continhas aqui de casa, né? O sentimento de paz veio muito rápido. Eu não precisava me preocupar com nada, porque todos os problemas que eu tinha na minha cabeça foram resolvidos muito rápido, cara. E aí, de repente, eu não precisava me preocupar com mais nada. Lógico, eu ainda tinha que ser responsável pelo dinheiro que eu tinha na minha conta. Então, é um dinheiro guardado para eu poder pagar todas as contas que forem aparecendo, né? Serviço de streaming, internet, serviço no CapCut, no Canva. Mas essas contas vão aparecendo aos pouquinhos, sabe? Ainda dá pra pagar, ainda dá pra sustentar e respirar sem me preocupar. E isso é muito foda, cara. Porque aí eu comecei a ter muito mais paz pra pensar no que eu de fato queria. Eu pude respirar e colocar meus pés no chão. E só ficar comigo mesmo. Então, durante todos esses dias, eu fiquei pensando, cara, é isso que eu quero mesmo? É esse que vai me fazer feliz? E eu nem sei porque eu me perguntava isso, porque eu já sabia todas as respostas. Mas eu me via nisso, sabe? Eu me via falando com pessoas, eu me via falando com muitas pessoas e emocionando e tocando o coração delas. E elas tocando o meu coração também. Compartilhando coisas, conhecimento, sentimentos. E eu me emocionava de verdade quando eu visualizava isso. Em meditação, realmente tomando banho, pensando sobre isso. Eu chorava, velho. Eu meditava assim, eu chorava mesmo. De emoção, de felicidade. Então, tipo assim, eu precisei de tanto tempo pra me tocar que talvez seja esse meu propósito, seja esse meu caminho. E a verdade é que eu não sei. A verdade e a única resposta minimamente próxima do ideal é talvez. A resposta pra tudo isso é talvez. Eu não sei se vai dar, eu não sei se vai dar legal, eu não sei se vai dar ruim, mas é o que eu quero fazer. E se eu tocar o coração de uma pessoa que seja, eu já vou estar feliz pra caralho. Então, é isso, velho. Segue aí.